Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos o que é um número real. De maneira independente e praticamente ao mesmo tempo, 4 matemáticos responderam à questão. O Meray, Weierstrass, Dedekind e Cantor. Desses trabalhos todos, aquele que, na prática, nós usamos hoje em dia é o do Dedekind. Vou falar um pouco sobre ele. Dedekind estudou na Universidade de Göttingen. Lá, ele foi o último aluno de doutorado do Gauss. Também teve aulas com Riemann e foi amigo e discutiu muita matemática com Dirichlet. Além disso, Dedekind conversou com Cantor e conversou com Weierstrass. Ou seja, ele conversou sobre matemática com os principais matemáticos do seu tempo. Em 1858, Dedekind estava dando aula de cálculo na Politécnica de Zurique. E em certo momento percebeu que não sabia responder à pergunta: o que é um número real? Ficou pensando bastante no assunto e foi só em 1872 que ele publicou este artigo com a resposta. Ele usou uma técnica que hoje nós chamamos de cortes de Dedekind. A partir do trabalho de Dedekind, nós podemos dizer o seguinte: os números reais são os elementos do único corpo ordenado completo. Infelizmente, isso é muito técnico. O que eu vou fazer nesta aula é explicar o que é um corpo ordenado, o que é um corpo ordenado completo e qual é o significado dessa palavra único que eu coloquei aqui. Então, é por isso que na escola nós vemos os números reais de uma maneira tão informal. Porque a matemática de verdade envolvida ali atrás envolve conceitos que são, como eu disse, muito técnicos. Então vejamos o que significa isso daqui. Antes de eu começar a explicar, coloca ali nos comentários, por favor. Você já conhecia a definição precisa do que é um número real? Então vejamos. Vou começar falando sobre corpos. Deixa eu colocar algumas coisas aqui na tela. Você pode pensar, enquanto eu estou falando, nos números racionais, com as operações de adição e multiplicação que você aprendeu lá na escola. Aqui eu vou falar de maneira mais genérica. Um corpo K com essas duas operações é um conjunto com duas operações e dois elementos diferentes, o 0 e o 1, tais que. Pensa em racionais. Depois você pode pausar e ler isso daqui com mais calma. Aqui eu quero mais é transmitir as ideias. Em um corpo, eu vou começar falando dos axiomas da adição. Vale a propriedade comutativa, vale a propriedade associativa, nós temos o elemento neutro da adição e existe o simétrico. Dado x, existe o menos x, tal que x mais menos x dá zero.
Então, a adição satisfaz essas propriedades. Agora eu vou falar da multiplicação. Existe a propriedade comutativa, agora da multiplicação, a associativa da multiplicação, o elemento neutro da multiplicação, o inverso. Se você pegar um número que não é o zero, existe o seu inverso. X vezes o inverso dá 1. E também existe a propriedade distributiva. O que eu estou falando é o seguinte: um corpo é um conjunto no qual você define duas operações e essas operações precisam satisfazer todas essas propriedades que eu falei. Exemplo de corpo: racionais com aquelas operações de adição e multiplicação que nós aprendemos na escola. Às vezes nós simplificamos e ao invés de escrever tudo isso, escrevemos só assim. Por exemplo, aqui eu fui mais sucinto. Eu chamei um corpo ordenado K, mas rigorosamente, quando a gente fala de corpo, tem que escrever assim. Bom, então vimos uma das palavras, corpo. Na sequência eu vou falar sobre corpo ordenado. E eu vou escrever aqui de maneira genérica, mas você pode pensar nos racionais. Isso ajuda a entender um pouco melhor a definição. Um corpo ordenado, um corpo K é ordenado se existe um subconjunto P ali dentro, que são os elementos positivos do corpo, e esses elementos positivos precisam satisfazer duas propriedades. Se você pegar dois positivos quaisquer, a soma dá positivo, o produto dá uma resposta que é positiva, e se você pegar um elemento qualquer no corpo, ele tem que ter uma de três possibilidades. Ou ele é positivo, ou ele é zero, ou menos ele é positivo. Então aqui o conjunto dos positivos, para pensar, são os racionais positivos. Então você nota que racionais é um corpo ordenado. Racionais é corpo ordenado. É um corpo em que você tem os positivos e os positivos satisfazem certa propriedade. Então já temos agora mais esta palavra aqui. Vejamos essa história do completo. Vou colocar algumas telas aqui. É mais fácil se eu começar com um exemplo. Vamos tomar os racionais e eu vou tomar um conjunto X. Digamos o 1, o 1,5 e o 2. Você nota que eu tomei um subconjunto de racionais. Agora, eu vou falar em cota superior. Por exemplo, 3 é uma cota superior desse conjunto X, porque 3 é maior do que ou igual a qualquer um desses elementos aqui. 2,1 também é uma cota superior desse conjunto aqui. É um número que é maior do que ou igual a qualquer um deles. 2 é uma cota superior desse conjunto, porque é um número que é maior do que ou igual a cada um desses.
E, aliás, esse 2 é especial. Ele é a menor cota superior. Isso se chama supremo do conjunto. Vamos ler aqui e vejamos se, a partir do meu exemplo, vai dar para encarar. Seja K um corpo ordenado. X, que é subconjunto de K, é limitado superiormente se existe algum B em K, tal que esse B é maior do que ou igual a X para todo X em X. Isto aqui é um exemplo de um conjunto limitado superiormente. Por exemplo, o 3 é maior do que ou igual a X para todo X aqui. E nesse caso dizemos que B é uma cota superior de X. 2, 2 e 1 e 3 são cotas superiores para este conjunto. Sejam K, corpo ordenado, X, subconjunto de K, limitado superiormente e não vazio. Beta, que pertence a K, é o supremo de X se for a menor de suas cotas superiores. Então aqui, 2 é o supremo desse conjunto X. E muito importante, agora que eu estou falando em supremo, é observar este exemplo aqui. Eu vou pegar os racionais. Racionais abaixo da raiz quadrada de 2. Digamos que são esses pontinhos aqui. Então eu peguei apenas racionais. E aqui eu vou colocar a raiz quadrada de 2. Este conjunto X aqui, ele é limitado superiormente. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é 1,41, mais ou menos. Então, por exemplo, 1,5 é uma cota superior para este conjunto. Então, eu tenho um conjunto limitado superiormente e não vazio. De maneira informal, quem deveria ser o supremo desse conjunto? Deveria ser a raiz quadrada de 2, a menor das cotas superiores. Só que tem um problema. Raiz quadrada de 2 não é um número racional. Então, este conjunto aqui não tem supremo se eu estiver falando exclusivamente de números racionais, porque o candidato a ser supremo seria a raiz quadrada de 2, que não é racional. Então, a partir desse exemplo, deixa eu dar uma definição e depois uma observação muito importante. Agora eu vou falar, já vimos corpo, corpo ordenado, agora eu vou falar em corpo ordenado completo. Um corpo ordenado K é completo se todo subconjunto não vazio limitado superiormente x em K possui supremo em K. Corpo ordenado completo, todo subconjunto não vazio limitado superiormente possui supremo em K. A partir desse exemplo aqui, nós sabemos então que os racionais com as operações usuais não é um corpo ordenado, porque aqui eu tenho um exemplo de um conjunto que é não vazio e limitado superiormente, que não tem supremo. O que Dedekind fez lá em 1872
foi provar este teorema. Existe um corpo ordenado completo, R, chamado o corpo dos números reais. Então, os números reais são um conjunto com operações definidas da maneira com a qual nós vemos na escola, tal que todo subconjunto não vazio limitado superiormente possui supremo. Essa é a grande característica dos números reais. E vale o seguinte. Aqui eu serei informal. Todos os corpos ordenados completos são equivalentes a reais. Então é assim, ó. Existe uma parte técnica que diz que todo corpo ordenado completo é isomorfo aos reais. Mas para esta aula, basta nós pensarmos assim. Existe apenas um corpo ordenado completo. E todos os outros são apenas esse, que é o dos reais, só que vistos de outra maneira. Então, esse é o significado da palavra único que eu escrevi aqui. Só existe um corpo ordenado completo na prática. Os outros são apenas os reais, só que vistos de outra maneira. Então vejamos se deu para entender agora a definição. Os números reais são os elementos do único corpo ordenado completo. Ou seja, existe o conjunto dos reais que satisfaz estas propriedades, esta aqui, ele é ordenado, e esta aqui também. Todo subconjunto não vazio limitado superiormente possui supremo. Isso são os reais, e eles são, na prática, o único conjunto com essas características. Então, é isso o que é ser um número real. É um elemento que pertence a esse conjunto tão especial. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.